A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil. Hoje sou especialista na evangelização e discipulado de crianças em situação de risco. É muito importante para nós esse curso que nós estamos ministrando para você. Você está participando do curso de aconselhamento no Ministério Infantil. Já falamos sobre o que é o aconselhamento, as qualidades do conselheiro, algumas práticas que devemos tomar no aconselhamento de criança. E na aula de hoje você vai aprender a elaborar um protocolo de segurança para o aconselhamento de crianças dentro do Ministério Infantil. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. No final dessa aula, deixa o teu comentário, diga se gostou ou não gostou da aula, deixa o teu like, tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. Se você me perguntar, pastor, qual é a tua maior preocupação na igreja de criança, a qual você é pastor, eu falo que é a segurança e a integridade física das nossas crianças. E muitas vezes dentro do Ministério Infantil é muito triste a maneira como as coisas são feitas sem procedimento. Muitas vezes já vi várias situações, crianças sendo colocadas em situação de risco. Nós estávamos um dia fazendo um trabalho dentro de um condomínio e um rapaz de uma outra denominação fazia esse trabalho antes de nós. E uma das coisas que nos levou a esse condomínio foi as pessoas dizerem: olha, ele é um rapaz solteiro e fica o dia inteiro com as crianças trancadas dentro do seu apartamento e nós não sabemos o que acontece lá. Então isso é muito preocupante, pastor, porque essas coisas acontecem pela falta de um procedimento de segurança. E quando nós falamos do aconselhamento de crianças no Ministério Infantil, nós queremos te dar toda a ferramenta para você fazer esse trabalho da melhor maneira possível. E é muito importante, se você é o líder do Ministério Infantil, ou se você está fazendo esse curso, conversar com a sua liderança sobre os protocolos de segurança dentro do aconselhamento pastoral de criança. Pastor, o que é um protocolo de segurança no aconselhamento infantil? O protocolo de segurança são regras e procedimentos adequados no aconselhamento das crianças. Então você vai colocar, lembrando sempre, não é só falar e não colocar no papel, é realmente ter um procedimento escrito, dizendo aquilo que pode, aquilo que não pode, como devem ser feitas as coisas. Tudo isso é importante dentro do Ministério Infantil da tua igreja. Então, o que é um protocolo de segurança para o aconselhamento de criança no Ministério Infantil? São regras e procedimentos escritos sobre como deve ser feito esse trabalho. Então, isso é importante, me desculpe. Outra coisa, para que isso serve, pastor? Para que vai servir esse documento? Primeiro, para a segurança das crianças. Uma coisa que nós devemos entender que muitas vezes as crianças que vêm para aconselhamento pastoral dentro do Ministério Infantil, elas estão fragilizadas emocionalmente. E uma pessoa com má intenção pode usar dessa fragilidade, colocar a tua criança em risco, a tua criança pode sofrer um abuso. Então, essas regras de comportamento, essas regras de procedimentos escritas dentro do Ministério Infantil, o primeiro objetivo, segurança das nossas crianças, dar às crianças um ambiente acolhedor e seguro, então vai promover segurança. Outra coisa, padronizar os atendimentos. Então todo atendimento, quando você vai no médico, quando você vai no psicólogo, quando você vai no terapeuta, tem toda aquela coisa, você olha e diz, nossa, eles fazem tudo igual. Por quê? Porque existe uma padronização. Então, o aconselhamento pastoral de criança deve também ter um procedimento, regras de comportamento. Por quê? Porque isso vai te dar uma padronização no momento de atender as crianças. Outra coisa importante, para que serve? Para a confiança dos pais. Quando o pai sabe que existe um procedimento sério, que existe um procedimento que não coloca seus filhos em risco, eles mesmos vão te buscar, vão procurar o Ministério Infantil e dizer, olha, eu estou precisando de ajuda, estou precisando que o meu filho passe pelo aconselhamento pastoral, pelo aconselhamento dentro do Ministério Infantil. Então isso vai dar confiança para os pais das crianças. E outra coisa, vai dar transparência às suas atividades. Então é importante, além das regras e os procedimentos
ter uma ficha de atendimento e ali colocar esse documento ser confidencial, não ser acessível a todos, mas escrever, olha, atendemos a criança, ela apresentou essa situação, foi aconselhado fazer dessa maneira. Por quê, pastor? Porque isso vai dar transparência. Quando alguém te questionar sobre um atendimento, você diz, não, está aqui a ficha, os assuntos que foi conversado, as maneiras que foi colocado, está tudo aqui escrito. Isso vai dar transparência para o Ministério Infantil. Então, tudo isso é importante. Então, eu preciso criar um procedimento de segurança para o aconselhamento de criança. O que é o procedimento de segurança? Regras e procedimentos, como vai ser feito esse trabalho. Por que isso é importante? Porque vai dar segurança às crianças, vai trazer confiança dos pais e vai dar transparência daquilo que você vai estar fazendo. Como é que nós vamos fazer esse aconselhamento de crianças? Primeiro, com pessoas preparadas. É muito triste ver que as pessoas do Ministério Infantil não estão preparadas para lidar com a área emocional das crianças. Eu digo para você que eu vivi isso na pele. Quando eu comecei a viver situações de abuso, situações de automutilação, de tentativa de suicídio, eu tomei um susto porque não estava preparado para aquilo. Pastor, o que você fez? Fui buscar conhecimento, fui estudar, fui fazer curso e me aperfeiçoar, porque entendi que a área emocional não é para qualquer pessoa lidar com a área emocional. Então nós precisamos, como é que vai ser feito esse atendimento? Primeiro, com pessoas treinadas e preparadas. Então, você, líder de ministério infantil, você que está na frente como pastor, coloque no procedimento de aconselhamento. O aconselhamento deverá ser feito por pessoas treinadas e preparadas, para que você não tenha dificuldade nesse aconselhamento. O que essa pessoa deve conhecer? Ela deve conhecer um pouquinho da psicologia comportamental, entender o comportamento das crianças, saber quando uma criança está desconfortável com uma situação, quando ela está vivendo um momento angustiante, aflitivo, às vezes as atitudes, os comportamentos vão te dizer isso. Então ele deve conhecer um pouco da psicologia comportamental, deve conhecer um pouco, não ser um especialista na área, porque quando nós precisarmos de um especialista na área, a gente vai buscar, mas realmente conhecer um pouquinho da psicologia infantil, como é que a criança aprende, como é que a criança se comporta, entender quais são comportamentos normais e quais não são. Então, conhecer um pouco da psicologia infantil. Outra coisa, ser treinado em programas de prevenção ao abuso infantil. Conhecer os 3 tipos de abuso, o sexual, o emocional e o físico, saber identificar, saber lidar nessa situação. Então ele deve ser treinado nos programas de prevenção ao abuso infantil. E outra coisa, deve desenvolver técnicas de comunicação, saber realmente como vai se comunicar com as crianças, como é que vai fazer. Aonde será feito esse atendimento, esse aconselhamento para a criança? Posso fazer em qualquer lugar. Uma das coisas que às vezes eu vejo, a pessoa tratando de assuntos em locais inadequados. Pastor, onde vai ser feito o atendimento dessas crianças? É necessário ter um local especial para isso? Sim, mas de repente você vai estar num lugar que você vai ter de atender a criança sem estar lá na igreja, na sala de aconselhamento. Então, o que precisa para que o local do aconselhamento seja eficaz e traga segurança para a criança? Primeiro, ele precisa ser um ambiente seguro. Então, a criança precisa se sentir segura naquele ambiente para conversar com você. Então, isso é importante. De repente, uma criança ela não tem um vínculo emocional com você e você quer levar ela para um local à parte para conversar, ela não vai se sentir segura. Então, o ambiente tem que ser um ambiente seguro. Outra coisa, tem que ser um ambiente confortável. Eu já vi pessoas, às vezes a gente estava num trabalho de evangelização, num sol quente, no meio de uma praça, e de repente a pessoa quer aconselhar a criança ali num local totalmente desconfortável, com movimento, com sol quente. Não, busque um local confortável. Lembrando que não precisa ser a sala do Ministério Infantil para aconselhamento. De repente você vai estar num acampamento, então busque uma árvore, sente debaixo da árvore, vai conversar com essa criança, mas o ambiente tem de ser confortável.
Outra coisa, um local privativo. Aquilo que vai ser tratado tem de ser algo privado. Aquilo que a criança está te abrindo não deve ser compartilhado. Então, busque um local privativo, que você não vai ser interrompido, não vai ter pessoas ouvindo aquilo que está sendo conversado. Outra coisa importante, um local acessível. Então, pense nisso. Se você for criar um ambiente de aconselhamento na igreja, pense nas crianças com necessidades especiais e torne o ambiente acessível. Então, isso é importante para que o ambiente do aconselhamento favoreça o aconselhamento das crianças. Outro ponto importante, o sigilo dos assuntos. Muitas vezes, quando eu estou dando esse curso, as pessoas perguntam até quanto eu guardo e quando eu abro para os pais. Existe uma grande questão sobre o sigilo. E às vezes os pais também vão te procurar para saber o que foi conversado, o que foi tratado. Então, até onde vai o sigilo? A regra importante do sigilo, daquilo que é tratado com as crianças no aconselhamento, é sigiloso desde que não ofereça risco à integridade física da criança e o seu bem-estar. Então, se não oferece risco à sua integridade física e bem-estar, tranquilo. Mas quando está oferecendo risco à integridade física da criança, colocando o bem-estar da criança em segundo plano, é o momento de abrirmos aquilo que foi tratado. Pastor, como é que eu faço isso? Eu converso com a criança e digo, olha, essa situação, ela precisa ser tratada não só por mim, mas por outros, e eu vou precisar abrir esse assunto para o teu pai, ou para o líder do Ministério Infantil, ou para o pastor da igreja, para que a gente possa te ajudar. Posso fazer isso? Posso fazer dessa maneira? Eu quero te ajudar e a maneira de ajudar vai ser essa. Então, isso é muito importante. Pastor, é muito importante aconselhar criança, ter um programa de aconselhamento. Como é que eu vou implantar esse programa dentro da minha igreja? Como é que eu vou fazer para implantar um programa de aconselhamento de criança, criando protocolos? Como é que eu faço? Como é que é o passo a passo? Primeiro, trace um objetivo claro. Então, coloque lá no teu projeto, nós vamos criar um programa de acolhimento emocional de crianças aqui para ajudar as crianças a lidar com as suas emoções, a buscarmos ajuda no caso de abuso, a buscarmos ajuda de especialista no caso de depressão, no caso de automutilação. Então, coloque o objetivo do projeto. Outra coisa importante, elabore os procedimentos, o que vai ser feito, como vai ser feito, por quem vai ser feito. Então, vai elaborar procedimentos. Outro detalhe importante, treine pessoas. Você vai treinar pessoas para trabalhar com essas crianças e adolescentes. Então, pessoas treinadas. Outra coisa importante, levantar uma equipe de fiscalização. Então, lembre-se que esse trabalho é um trabalho sério, que está trabalhando com crianças com fragilidade emocional. Então, você precisa ter umas pessoas, um grupo de pessoas idôneos, responsáveis para fiscalizar, para ver como está sendo feitos os atendimentos, se os procedimentos estão sendo cumpridos, se as regras de segurança estão sendo cumpridas. Então, precisa de um grupo para fazer isso. Outra coisa, aprimoramento. Então, trazer sempre treinamento, reciclagem para as pessoas que trabalham com aconselhamento, ferramentas novas para aconselhamento, revisar o procedimento, talvez a cada ano, cada 2 anos, e trazer coisas novas para isso daí. Então, esse aprimoramento vai ser muito importante. E, por fim, estabelecer canais de comunicação eficazes. Então, abrir canal de comunicação, criar grupo de pais no WhatsApp, estar sempre conversando com os pais, vendo como é que está a situação da criança em casa, na escola, dar liberdade para a criança te procurar no momento que ela está aflita, dar liberdade para os pais te procurar. Então, abrir os canais de comunicação e fortalecer é muito importante. Regras que devem ser evitadas no aconselhamento de criança, que deve estar no procedimento de segurança. Primeiro, evitar estar sozinho com a criança. Então, o trabalho de aconselhamento não deve ser feito, de repente, um homem com uma menina trancada numa sala, ou uma menina, um menino com uma senhora trancado numa sala. Isso não deve ser feito. Então, evitar estar sozinho com a criança. Então, é bom, quando for fazer o atendimento, estar pelo menos em 2 pessoas, buscar estar em um local acessível, que as pessoas possam ver que ali está sendo feito um atendimento. Então, isso é importante. Outra coisa, evitar o contato físico durante o atendimento.
Eu lembro uma vez que uma menina, ela sofreu um abuso e ela estava numa crise emocional. A mãe chamou-nos para fazer o aconselhamento e ela era muito próxima de nós, então era por costume às vezes chegarmos e abraçarmos ou pegarmos na sua mão. E naquele dia ela não quis contato físico porque ela tinha sofrido um abuso e a figura masculina causou a ela essa dificuldade. Então, saber disso, então evitar contato físico é muito importante no momento do aconselhamento. Outra coisa, valorizar a família. Então, tomar cuidado. Às vezes as pessoas vão para o aconselhamento e de repente um adolescente que está se revoltando contra a família e as pessoas complicam essa situação. Então, mostrar que a família é a base de tudo, ajudar a ter um entendimento entre pais e filhos é muito importante no aconselhamento. Outra coisa, sempre trabalhar aconselhamento baseado nos princípios da Bíblia Sagrada. Então, toda vez que você for aconselhar uma criança, um adolescente, um adulto, lembrar sempre que aquilo que eu penso, que aquilo que eu acho deve ter embasamento bíblico, que a Bíblia sempre será autoridade em qualquer assunto. Então, ter embasamento nas Escrituras Sagradas e nos princípios cristãos é muito importante. E, por fim, sempre trate as crianças com respeito e empatia. Lembre-se que aquilo que está fazendo a criança sofrer para você parece algo tão simples, mas está causando um sofrimento emocional. Então é muito importante dentro do Ministério Infantil, quando começar o trabalho de aconselhamento, fazer esse procedimento, fazer esse protocolo de segurança para ajudar as crianças. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607. Qualquer coisa, estamos à disposição. Se você está assistindo essa aula e ainda não se inscreveu nesse curso, aqui embaixo vai estar toda a descrição desse curso. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, agora está aparecendo aqui um logo do nosso Centro de Treinamento Barak. Clica nele e você vai se inscrever no nosso canal. E aqui do outro lado está aparecendo uma dica para você de um vídeo que vai te enriquecer o conhecimento. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém.